Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos, senhor presidente, vivendo nesta casa um grande impasse. E o impasse se dá porque, por razões políticas, que na minha visão são inaceitáveis, incoerências vão surgindo, comprometendo ainda mais a imagem do Poder Legislativo, porque a população ou os grupamentos interessados em determinadas matérias que comparecem a esta casa, eles passam a acreditar naquilo que ouvem e naquilo que eles veem, mas acreditam muito mais no voto dado por cada parlamentar. Independente de qualquer debate sobre a importância da SEDAI, e eu estou dentre aqueles que entendem que a SEDAI deva ser uma empresa pública, estatal e indivisível, porque não concebo que a água seja submetida ao lucro. Como a água gera também o esgoto, quem produz e distribui a água tem que ter a responsabilidade de recolher o esgoto e tratá-lo. Aliás, ao longo da história do saneamento, sempre foi dito que esta parte é a parte mais indesejável, porque é a parte menos lucrativa. De qualquer maneira, no estado do Rio de Janeiro, há um evidente embate que envolve a privatização ou não da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Aliás, a SEDAI foi praticamente a única empresa pública que restou a partir do momento em que o modelo liberal de Estado mínimo começou a prevalecer. Aqui no estado do Rio de Janeiro, houve a privatização do antigo Banerj, da SEG. Se o estado tivesse um banco estadual hoje, certamente não estaria na encalacrada financeira em que se encontra. Mas a companhia de barcas, Conerj, a de energia elétrica, SERG, a de gás, SEG, os trens urbanos, Flumitrens, somente restando a SEDAI, os terminais rodoviários, no plano federal, a Light, as telecomunicações. A SEDAI foi a última que restou e única que restou, pela luta dos sedaianos, pela importância do saneamento e também pelo processo político, pelo processo eleitoral. A resistência foi grande, veio a eleição, não houve tempo de privatizar. Mas agora, com o passar do tempo, não resta qualquer dúvida, em qualquer mente bem intencionada, de que a água é tão essencial à vida e à saúde, que não pode ficar submetida ao lucro. Imagina um chefe de família, ou uma chefe de família, desempregado, não dispõe de salário, terá sua água cortada pela impossibilidade de pagar a conta de água?
Todos nós sabemos que para a sociedade, cobrar do governante é diferente de cobrar de qualquer patrão. Porque a prestação de um serviço público tem que estar submetida à responsabilidade governamental. E quando o serviço público é essencialíssimo, mais ainda. Quanto mais essencial o serviço, mais público ele deve ser. A SEDAI, portanto, é uma empresa que não pode ser submetida à exigência do lucro. Mas mesmo assim, a SEDAI no estado do Rio de Janeiro tem sido lucrativa. Enfrenta dificuldades, mas não enfrenta dificuldades por sua gestão. São dificuldades impostas pelos próprios governantes. E agora, mais uma vez, veio a pressão para privatizar a SEDAI. O governo do estado foi constrangido a sair da encalacrada financeira em que se encontrava, contraindo um empréstimo, uma imposição do governo federal, mas ao mesmo tempo, naquele momento, assumindo o compromisso, não de entregar as ações da SEDAI como garantia do pagamento do empréstimo, não, assumindo o compromisso de privatizar a SEDAI, nada vinculado ao pagamento do empréstimo. Porque se as ações da SEDAI representassem exclusivamente a garantia para o pagamento do empréstimo, elas poderiam ser vendidas uma vez o empréstimo não sendo honrado. Não, mas não era isso. Se num determinado momento a maioria nesta casa concordou, com o passar do tempo ficou evidente que aquele constrangimento não era razoável. E esta casa, por sua maioria esmagadora, aprovou um dispositivo substituindo a garantia. A SEDAI foi vitoriosa numa ação contra a União sobre recolhimento de imposto de renda, uma decisão definitiva no Supremo Tribunal Federal. Valor da causa muito maior do que o valor do empréstimo contraído, esta casa aprovou a substituição, já que o governo federal fica também como garantidor que haja a compensação. E as ações da SEDAI foram retiradas daquele acordo. Logo depois, e aí no período que antecedeu a eleição, primeiro turno, e é preciso dizer isto, porque no primeiro turno da eleição, nós tínhamos as eleições gerais, todos os cargos em disputa, inclusive deputados estaduais e deputados federais. E aí foi apresentada uma proposta para complementar a substituição das ações, retirando a SEDAI definitivamente da possibilidade de privatização. E esta casa aprovou com o voto dos 54 deputados presentes, quase todos candidatos à reeleição a outros cargos, no pleito que se avizinhava. Os trabalhadores da SEDAI, que ocuparam as galerias, diante daquela vitória comemoraram. Não poderiam imaginar que para alguns aquilo poderia transformar-se simplesmente numa manobra eleitoreira. Vamos votar favoravelmente agora, vem a eleição e vamos aguardar o posicionamento do Poder Executivo, sancionando ou vetando. E o governador Pezão, constrangido do jeito que está, pressionado do jeito que está, vetou. Os sedaianos e todos nós imaginávamos que aqueles que votaram contra a privatização da SEDAI no momento pré-eleitoral
no momento da apreciação do veto, honrariam os respectivos votos. E hoje, verificamos, com surpresa, que isto não aconteceu. Mesmo estando o governador eleito, que houve o primeiro turno, depois o segundo turno. O governador eleito proclama aos quatro ventos que é contrário à privatização da SEDAI. Não é o que estamos vendo. O governador eleito faz um discurso, e aqueles que agora, aqui no Legislativo Estadual, estão representando o futuro governo, assumiram uma posição diferente da posição assumida antes da eleição. Isto é, agora, num ato de terrorismo, diz que o acordo feito corre risco e o Estado poderá, o que não é verdade. Não é verdade por quê? Porque o empréstimo pode ser honrado, será pago, não há por que manter a SEDAI. E aí, a votação de hoje não aconteceu, porque, por cautela, quem é contrário à privatização da SEDAI e que quer honrar o voto dado antes da eleição, compreendendo o que estava acontecendo, resolveram não dar quórum, porque precisamos de 36 votos para derrubar o veto. 36 votos pela derrubada do veto. Tivemos 54 votos antes da eleição, como não ter 36 agora? E aí, a sessão caiu. Não houve quórum para deliberar. Estamos enfrentando um impasse agora regimental. Os votos são apreciados na ordem da publicação, na ordem da aposição do veto. Se a sessão caiu na apreciação de um veto, um outro veto não pode ultrapassá-lo. Tem que recuperar a sessão seguinte a partir do ponto em que a sessão caiu, adiando as pautas seguintes, que um veto não pode ser apreciado na frente do outro. Então, amanhã, não sei como essa questão será resolvida, que a sessão tem que recomeçar a partir do ponto em que não houve quórum. Isto é, temos que começar a sessão amanhã apreciando mais uma vez o veto em relação à SEDAI. Qual o impasse maior agora? Estamos caminhando para o recesso e temos outras matérias que devem ser apreciadas, inclusive a lei orçamentária. E o que diz a norma? Não haverá recesso se não houver a apreciação da lei orçamentária. Claro que temos outras matérias, Fundo de Combate à Pobreza, a prorrogação, tem outras matérias, mas não sei como esse impasse vai ser superado. Eu acredito, espero, que a base do futuro governo, ou alguns da base, com alguns da base do atual governo, e que estão se abstendo para dar quórum, não conseguiram enganar aqueles que querem derrubar o veto. Que coloquem a mão na consciência e compreendam que o poder legislativo tem que ser respeitado,
que cada um de nós tem essa responsabilidade de fazer com que esta casa que vem sendo desrespeitada, vem sendo invadida, a Constituição vem sendo rasgada, a interferência de um poder em outro, esta casa não pode, por uma ação tão clara dos seus membros, contribuir para o aprofundamento do desrespeito. Então eu imagino, sinceramente, que de hoje para amanhã o bom senso há de prevalecer, e o próprio governo, comprometido com esta transição, aquele que está no exercício do poder executivo, compreenderá, juntamente com o que vai assumir o poder executivo no dia 1º de janeiro, que o único caminho para preservar os interesses maiores do Estado, sem colocar em nenhum risco a recuperação fiscal, é honrar o compromisso que foi assumido antes da eleição. Admitir, ou esta casa se fazer respeitar, derrubando esse veto. Não vejo, senhor presidente, outra saída. Não é possível ter sessão extraordinária para apreciar qualquer outra matéria, que seria uma forma de burlar a Constituição. Não aprecia o veto e aprecia as demais matérias em sessão extraordinária. Então a Constituição e o regimento não valem de nada. Podem ser driblados de forma tão absurda. Então, senhor presidente, esta casa tem que contribuir com os interesses maiores do Estado, mantendo a SEDAI pública estatal indivisível e deixando a responsabilidade para o futuro governo. Aí sim, a partir de 1º de janeiro, eleito que foi pelo voto popular, o novo governador, com a Assembleia Legislativa na sua nova composição, ele decida os destinos do Estado, esperando eu que ele honre também a palavra dada, de que não privatizará a SEDAI. Não privatizar a SEDAI, assumir esse compromisso, é construir todos os mecanismos de proteção. Cabe ao governo que vai assumir, então, apoiar a derrubada desse veto. Muito obrigado, senhor presidente.